dúvida, pode ficar à vontade, perguntar. Eu tô aqui na gravação e na apresentação de slide, vai ficar um pouquinho complicado para me acompanhar os dois. Aí eu acho melhor vocês fazerem as perguntas, abrirem o áudio, fica melhor para mim, que aí eu já vejo na hora, tá bom? Pronto, então vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos para nossa revisão de química. E aí a gente falou durante esse segundo período, a gente falou sobre os hidrocarbonetos, sobre a química orgânica, falou sobre as funções oxigenadas, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? A gente vai iniciar falando sobre os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos, né? Como o próprio nome já diz, ó, hidro, a gente lembra de hidrogênio e carboneto de carbono. Então vão ser compostos que contêm em sua estrutura esses dois elementos, somente eles. Então, se tiver mais desses dois elementos, já deixa de ser um hidrocarboneto. Tem que ter obrigatoriamente eles dois, o carbono e o hidrogênio. E eu grifei aqui para vocês que eles são moléculas apolares. Isso é importante porque a ligação que ocorre entre carbono e hidrogênio, ela é uma ligação covalente. Até eu falei para vocês que a gente representa essa ligação com um tracinho, né? Então, por ser uma ligação covalente e essa organização toda entre esses átomos de carbono e hidrogênio permitir isso, né? Essas moléculas elas não possuem polos. O que seria polos? Geralmente os polos são formados quando há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. Tipo assim, tem um átomo que ele tem a tendência de roubar os elétrons para si e o outro não tem essa tendência. Então ele vai puxar toda a energia negativa perto de si e aí a molécula ela vai ficar com um polo, uma parte negativa, e a outra, consequentemente, positiva. Porque a gente sabe que os átomos eles têm os prótons e os elétrons, né, que são as cargas positivas e negativas, assim também como tem os nêutrons. Mas o que interfere nessa questão da eletronegatividade e polaridade da molécula é isso. E no caso dos hidrocarbonetos, esses polos não são formados, tá certo? Não são formados. Essas moléculas são apolares. Então, se eu perguntar assim para vocês, se um hidrocarboneto ele interage com a água, vocês saberiam responder porque a água é uma molécula que tem polos, né? O oxigênio da água, né, H2O, o oxigênio da água, ele é muito eletronegativo. Então ele fica bem negativo, enquanto os hidrogênios vão ficar mais positivos. Então tem polos a água. E uma molécula polar não interage com uma apolar. Bom, então os hidrocarbonetos eles podem ser saturados, que são aqueles que não têm ligação dupla nem tripla, e aí eles, nesse caso, podem ser classificados em alcanos, que são os hidrocarbonetos que têm cadeia aberta, e cicloalcanos, que são os hidrocarbonetos que têm cadeia fechada. Eles podem também ser insaturados, como por exemplo os alcenos, que têm uma ligação dupla, os alcinos, que tem uma ligação tripla, vou botar até aqui para vocês lembrarem, ligação dupla, ligação tripla. Os ciclenos, que tem cadeia fechada e uma ligação dupla, e os alcadienos, que tem duas ligações duplas. Bom, se quiserem pegar o caderno para ir anotando e acompanhando, eu consigo aprender assim. Pego o caderno e vou anotando algumas informações que eu acho importante. Então, se vocês quiserem pegar, podem ficar à vontade. E lembrando, se tiver alguma dúvida, abre aí o áudio, que o chat está um pouquinho complicado de eu ficar acompanhando, tá bom? Também podem fazer parte ciclene, né, como eu falei, e alcadientes.
Também podem fazer parte dessa classe dos hidrocarbonetos compostos aromáticos. Aí lembra que eu falei para vocês, os aromáticos são aqueles que contêm o anel aromático, que é essa estruturazinha, que é mais ou menos dessa que eu descrevi aqui para vocês, que contém ele aqui, é classificado como aromático. Aí a gente sabe que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Pronto. E aí, de onde vêm os hidrocarbonetos? Qual é a importância deles, né? Os hidrocarbonetos, a principal fonte deles no nosso dia a dia é do petróleo, que é a nossa fonte energética, né? O petróleo. Então, a principal fonte dos hidrocarbonetos é do petróleo. E aí, o petróleo ele é uma mistura de vários hidrocarbonetos e outras substâncias, e a separação é feita numa torre de fracionamento, igual essa que eu coloquei aqui para vocês. Uma torre de fracionamento. E aí, nessa torre de fracionamento, saem as frações do petróleo. Então, é separado. Lá em cima, no topo da torre, as substâncias, né, os hidrocarbonetos, que têm de 1 a 4 carbonos, saem em forma de gases, e consequentemente a temperatura é bem baixinha, né, 20 graus Celsius. E aí isso daqui é utilizado para produzir o GLP, né, gás liquefeito de petróleo. Então é uma das fontes. Também como gás de cozinha, né, que é o propano misturado com butano. Então é daqui que sai esses hidrocarbonetos que são utilizados para isso. De 5 a 9 carbonos sai o nafta, numa temperatura de 70 graus Celsius, que aí é utilizado para produzir o plástico, entre outros produtos. De 5 a 10 carbonos sai na torre a gasolina, que é utilizada para movimentar os veículos. De 10 a 16 sai o querosene, e assim vai sucessivamente todas as frações do carbono de acordo com a torre de fracionamento. Como vocês puderam ver, cada partezinha da torre tem uma temperatura específica, né? E aí nessas temperaturas é que saem as frações que são utilizadas no nosso dia a dia. Mas tudo vem do petróleo, certo? A nossa principal fonte, né? Tanto de energia como de produção de produtos. Até para produzir o asfalto. O resíduo do petróleo, o resíduo, é utilizado para produzir o asfalto, que é aquele betume, né? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Não, nenhum. Nenhuma, né? Pronto. Vocês já viram como é que é feito o asfalto? Que aí é tipo um líquido, é quente e tal, e vai jogando em cima do local onde é todo preparado para isso. Então aquilo dali também é o petróleo, é o resíduo do petróleo. Até o resíduo do petróleo ele é utilizado. Para vocês terem noção. Então ele é uma grande importância, né? Existem aqueles países árabes, né, que são extremamente ricos por conta de ter muito petróleo por lá. Eu vi até uma foto um dia desse lá de como era, se eu não me engano, eram uns 5 ou 10 anos atrás lá, que não tinha nada, só o deserto. Agora, por conta da descoberta, né, das fontes de petróleo lá e tal, acordou todo mundo, né? E aí, o nosso próximo assunto são as funções oxigenadas. Como a gente viu, né, os hidrocarbonetos eles são constituídos apenas de carbono e hidrogênio, e as funções oxigenadas vai entrar um elementozinho novo, o oxigênio. Por isso, funções oxigenadas, né? E aí, dentre as funções oxigenadas, a gente já viu, né, que tem os álcoois, os fenóis, os éteres, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres e os sais orgânicos, né? Cada um com as suas funções e cada um com a sua singularidade, que a gente vai identificar pelo arranjo de grupo de átomos que vai ter característica de cada uma desses grupos funcionais, o que a gente chama de grupo funcional. O grupo funcional é o grupo de átomos que cada uma função apresenta. Então, cada um tem uma característica. Isso é o grupo funcional. E aqui a gente tem os exemplos, né? A gente tem
o vinagre, que é a mistura de ácido acético com água. A gente tem a baquelite, que representando as funções presentes aqui também, fenol, multifuncional. E a gente tem aqui as essências, né, as essências das frutas, que no caso são ésteres. Bom? E aí olha o resumo aqui para vocês. Eu gosto muito de mapa mental. Então olha aqui as funções oxigenadas. Função oxigenada ácido carboxílico. Ela tem a presença da carboxila, que a gente aprendeu, né? Que é essa daqui, ó. C-O-COH em uma extremidade. Então vai ter isso daqui na ponta, né? Na extremidade. Um exemplo é o ácido etanóico ou ácido acético. Os sais orgânicos. Sais orgânicos geralmente são derivados do ácido carboxílico, né? Junto com uma base. E eles vão parecer muito com o ácido carboxílico, só que no final aqui, ó, na pontinha, ó, vocês vão ver que ocorre uma ligação iônica. Tem aqui, ó, um íon negativo e um íon positivo. Então ocorre uma ligação iônica, mostrando que esses sais orgânicos, eles são moléculas polares. Ou seja, tem polos, né? Positivo e negativo, que a gente vê aqui na ligação iônica. Função éster. Função éster vai ter, ó, o C-O-CO, onde esses Rzinhos aqui, ó, que está sendo representado, representa cadeias carbônicas. Pode ser um carbono, pode ser dois, pode ser três, pode ser cadeias carbônicas aleatórias, tá certo? Só mostrando como é a definição. E geralmente como é que se forma um éster? É um ácido carboxílico mais um álcool. O nome dessa reação aqui é a reação de esterificação. Esterificação, tá certo? Ácido carboxílico, que é isso aqui, mais um álcool. Próxima função, função éter, ela tem um heteroátomo entre os carbonos. Então tá aqui, ó, tem duas cadeias carbônicas nas pontas e o oxigêniozinho no meio, ó, bem no meio aí separando eles. E aqui fala como é o nome, né, que se dá a ele, é o radical menor mais óxido mais o radical maior. Um exemplo, metoxetano. Até falei também sobre isso com vocês. Próxima função, cetona. A cetona também tem o oxigênio, mas só que o oxigênio ligado com a dupla ligação com o carbono, desse jeitinho aqui, ó, que a gente chama de carbonila. É diferente do éter, né? Ele não é no meio. Éter é ligado ao carbono fora da cadeia carbônica. E aí a gente viu que as cetonas, elas têm a terminação do nome como ona. Próxima função, aldeído. O aldeído tem a presença do grupo carbonila na extremidade, na ponta. Olha aqui a carbonila na ponta. C-O, parecido com a cetona, né? Só que olha o detalhe que acrescenta, o H, porque ele está na ponta, né? C-O-H, aldeído. Terminação do nome vai ser al. O enol. O enol é uma ligação dupla ligado ao OH. Então tem uma ligação dupla entre carbonos ligado ao OH, hidroxila, tá certo? Então quando vocês virem uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla, vocês vão lembrar que é enol, né? Não é muito, não aparece muito, mas pode aparecer, né? Fenol. Fenol também tem a ver com a hidroxila, só que a hidroxila ligado ao anel aromático, né? Que a gente já aprendeu também o que é. São 6 carbonos, 6 hidrogênios, 3 ligações duplas. E o álcool, que é também a hidroxila, só que ligado ao carbono, que faz somente ligações simples, né? Um exemplo, o metanol. Então, essas são as funções orgânicas. E aí, na parte da nomenclatura dos nomes, a gente viu também, né, que quem rege isso daqui, quem dá as regras, é a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, ela que dá essas regras para a gente fazer os nomes e os nomes não ficarem todos iguais, né? Porque se não tivesse regras, a gente não teria como nomear vários compostos que existem, são muitos, inúmeros mesmo,
sem que eles ficassem com nomes diferentes, ficar tudo muito parecido, muito igual, né? E aí com essas regras a gente consegue definir. E ainda não tem uns que fogem à regra, né? Sempre tem exceção, né? E aí a gente viu que o prefixo, a gente vai olhar o número de carbonos que tem na estrutura, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, e cada um dessa quantidade de carbono vai ter um prefixo, met, et, prop, but, pent, ex. E aí a gente viu que a parte do meio é a saturação da cadeia. Se tiver somente ligações simples, a parte do meio é an. Se tiver uma dupla, é en. Duas, dien. Três, trien. E se tiver uma tripla, é in. Então já mudou, né? Simples, an. Dupla, en. Tripla, in. Duas, in. Três, trin. E se tiver uma dupla e uma tripla, em in. E aí a gente viu que cada função orgânica, né? Ela também vai ter no final da sua estrutura o sufixo, que vai identificar se ela é um hidrocarboneto, se for termina em O, se for um álcool termina em ol, se for um aldeído termina em al, uma cetona termina em ona e ácido carboxílico em óico. E aqui eu coloquei os grupos funcionais para vocês, né, de cada um deles novamente revisando. OK? Aí os grupos funcionais. Até aqui tranquilo? Claro como o dia ou escuro como a noite? Deu pra entender direitinho. Pronto. Beleza, vamos para frente, né? Se tiverem dúvida, não se encabulem não. Podem abrir o áudio e falar, tá certo? Pronto. Aí eu trouxe para vocês aqui, que também é muito importante, uma parte bem teórica, né? E aí é falando sobre as propriedades importantes de cada uma dessas funções. É uma parte bem teórica, mas é bem importante e bem interessante a gente conhecer. E principalmente a gente identificar isso, porque às vezes cai uma questão relacionada a isso no Enem e em outras provas, e a gente fica meio perdido, né? E aí a gente vai identificando algumas coisas que já dá para matar, aquilo dali tem isso, então é assim, tá certo? Então vamos lá para as propriedades das substâncias de cada um dos grupos orgânicos que a gente estudou. Primeiro grupo é o álcool. Você já sabe, né, que o álcool é o carbono saturado ligado ao OH. Pronto. Tem a hidroxila. Olha a primeira propriedade. Em razão da presença do grupo hidroxila, as moléculas de álcool elas estabelecem ligações de hidrogênio entre si. O que é a ligação de hidrogênio? É quando o oxigênio de uma molécula interage com o hidrogênio de outra. A água faz esse tipo de ligação, tá certo? Então, por conta de ter isso daqui, ó, o álcool ele também faz esse tipo de ligação. Ou seja, só por conta disso daqui, dele ter o OH, isso já vai dizer que ele é muito parecido, assim, em algumas coisas com a água, porque faz o tipo de ligação igual da água. Então, o álcool, ele vai ser solúvel em água, porque ele tem o OH, então ele pode interagir com também fazer pontes de hidrogênio com a água, ele faz o mesmo tipo de ligação intermolecular. Então, ele interage com a água, e aí dá para a gente saber também que por conta dele ter esse tipo de ligação, ele vai ter um ponto de fusão e ebulição um pouquinho mais alto que os demais, como por exemplo o hidrocarboneto, que os hidrocarbonetos eles não fazem ligações de hidrogênio, eles são apolares, então o ponto de fusão e de ebulição deles é bem mais baixo. E aí já vamos para a segunda aqui, ó. Possui pontos de fusão e de ebulição elevados. Em condições ambientes, os monoálcools são aqueles que só tem um OH com até 12 carbonos na molécula. São líquidos, como eu falei, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição um pouquinho mais altos, né? Diferente dos hidrocarbonetos, que nessa quantidade de carbonos aí, eles são gases. Os demais são sólidos. A grande maioria dos monoálcools possui densidade menor que a água. Que é isso, se a gente colocar um álcool na água, ele vai afundar ou flutuar?
Boa tarde, Débora. E aí? Densidade menor que a da água. Se eu colocar um álcool na água, ele vai afundar ou flutuar? Afundar. Teórica. Tua- Oi? É Afundar. afundar? Menor. Menor. Quem tem densidade Flutuar. menor vai Porque a ficar. densidade é menor. Vai flutuar. Vai flutuar, exatamente. Quem tem densidade menor, flutua. Quem tem densidade maior, afunda. Mais denso, mais pesado, digamos assim, né? Vamos lembrar disso. Os álcoois com pouco átomo de carbono na cadeia são bastante solúveis em água. Lembra que eu falei? O álcool ele tem o OH. O álcool ele faz, as moléculas dele fazem ligações de hidrogênio. E a água também. Por que eles não vão interagir? Tá certo? Eles interagem. Os álcoois são mais reativos que os hidrocarbonetos porque são polares. Olha aí outro termo para a gente entender aqui, ó. São polares. Os hidrocarbonetos eles são apolares e os álcoois não, eles são polares. Por conta de quem? De novo, do OH. O O ele é muito eletronegativo, então ele puxa os elétrons para perto dele e aí vão formar polos. E aí eles são moléculas polares e são mais reativos por conta disso. Tranquilo? Vamos para frente. Fenol. Fenol, como a gente viu, é o anel aromático ligado ao OH. Agora vamos ver o que tem a ver, cada um aqui. Possui moléculas polares. Por que é polar? Lembra do OH? OH, né? A gente já sabe, polar. Possui pontos de fusão e de ebulição bem mais elevados que os dos hidrocarbonetos. Isso aqui também já se explica porque é uma molécula polar, né? Os monofenóis mais simples, como o hidroxibenzeno, que é inclusive esse que eu desenhei aqui, né? São líquidos ou então sólidos de baixo ponto de fusão. Os demais fenóis são sólidos. Então, os mais simples são líquidos, tá certo? Os mais simples são líquidos, como esse que eu coloquei aqui. Os demais são sólidos. São mais densos que a água. Olha aí, ó, são mais densos. Se é mais denso, afunda ou flutua na água. Agora ele afunda. Pronto, agora afunda, é mais denso. Perfeito. O benzenol é relativamente solúvel em água. Olha, esse daqui é relativamente solúvel em água. Por que ele é relativamente solúvel em água? Porque tem o OH. Porém, a gente sabe que ele tem, ó, essa parte aqui também de anel aromático, que ela é bem maior que o OH, né? Então, essa parte aqui, ela também vai influenciar, porque essa parte aqui, ela é apolar, entendeu? Ela é apolar. Essa parte aqui, ela é apolar. O polo tá aqui no OH, o OH vai puxar para ele. Mas aí, por conta disso, ele vai ser relativamente solúvel em água. Agora, se tiver mais carbonos, os outros, eles vão ser praticamente insolúveis. O apolar vai prevalecer. São compostos facilmente oxidáveis e também possuem um fraco caráter ácido. Então, eles são levemente ácidos, certo? Inclusive, se colocar para reagir com um composto básico, formam sal e água. São levemente ácidos, ok? Propriedades importantes dos éteres. As moléculas dos éteres são levemente polares. Por que os éteres são levemente polares, né? Os éteres, eles vão ter como característica isso aqui, né? O oxigênio entre dois carbonos. Então, ele tem o oxigênio. O oxigênio, ele é altamente eletronegativo. Apesar de terem carbonos dos dois lados, né? Fazendo um balanceamento aí de cargas, né? Digamos assim, né? Mas aí, por conta de ter o oxigênio, eles são levemente polares. Não são os álcoois da vida, né? Ou uma água da vida. Mas são levemente. Ponto de fusão e de ebulição dos éteres se aproximam aos dos alcanos e são bem mais baixos que os dos álcools e dos fenóis. Exatamente como a gente acabou de ver. Por conta deles serem levemente polares. Eles não têm ponto de fusão e de ebulição igual a um álcool e um fenol. Parece mais com um alcano. Parece mais com o hidrocarboneto, mas é mais alto, né? Por conta do oxigênio.
Os éteres mais simples, como o metoximetano e o metoxetano, são gases. Os demais são líquidos e normalmente são voláteis. Que é isso, voláteis? Que passa facilmente para o estado de vapor, né? Em geral, são compostos menos densos que a água. Os éteres de menor massa molar apresentam uma discreta solubilidade em água. Discreto, olha o nome, discreto, não é alta não. Discreto porque tem o oxigênio, tá certo? Mas não é uma solubilidade igual a um álcool, igual a um fenol, tá bom? A maioria dos éteres possui um cheiro agradável, toxidez moderada e é altamente inflamável. Olha essa palavra, altamente inflamável. São propriedades que a gente precisa conhecer. Desculpa. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Não, não, tá de boa. Próxima função, aldeído. Aldeído, que a gente aprendeu, ó, é o C-O, a carbonila, né? Ligado ao hidrogênio. Em virtude da presença da carbonila, olha como eu falei para vocês, ó, cada um dos grupos tem uma característica e em virtude dessas características, eles vão ter essas propriedades. Suas moléculas são polares, mas não fazem ligações de hidrogênio entre si. Olha essa coisa importante aqui, ó, que as ligações de hidrogênio elas são entre as que existem a mais forte entre as ligações intermoleculares. Então, isso influencia já no ponto de fusão, de ebulição e um monte de coisa, certo? Mas elas são polares. Os pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos que os dos compostos apolares. Claro, né? Quem é que é apolar? Por exemplo, um hidrocarboneto, né? E que dos éteres, os éteres eles se aproximam muito dos hidrocarbonetos, né? Como a gente viu. E são mais baixos que o dos álcoois e dos ácidos carboxílicos, porque os álcoois e os ácidos carboxílicos eles fazem pontes de hidrogênio, né, ligação de hidrogênio. Os aldeídos com 1 e 2 carbonos na molécula são gases, os demais são líquidos. Os aldeídos mais simples são menos densos que a água. Os aldeídos mais simples são solúveis em água. E, porém, com o aumento da cadeia carbônica, né, mais simples, 1, 2 carbonos, 3. Mas aí, se for muitos carbonos, essa solubilidade, né, diminui, tá certo? E são compostos bastante reativos. Cetona, C dupla O, ela tem a carbonila, né? Não é na extremidade, né, entre dois carbonos. As moléculas de cetona não fazem ligações de hidrogênio entre si também, ó. Porém, são mais polares que as moléculas do aldeído. Possui pontos de fusão e de ebulição mais baixos que dos álcoois e mais elevados que os aldeídos. Então, fica o aldeído, a cetona e o álcool, né? Em termos de questão de ponto de fusão e ebulição. Fusão, para quem não lembra, é a passagem do estado sólido para o líquido. E ebulição é do líquido para o gasoso, de forma que ferva, né? Começa a ferver o líquido. De forma violenta, digamos assim. As cetonas mais simples, como a propanona e a butanona, são líquidas em condições ambientes. As cetonas mais simples são menos densas que a água, são mais solúveis em águas que os aldeídos e são compostos bastante reativos. Ácidos carboxílicos. Estamos terminando aqui. Os ácidos carboxílicos têm como característica o C ligado à hidroxila. A carbonila ligada à hidroxila. Que se chama carboxila, né? Por isso o ácido carboxílico. São muito polares. Lembra que a gente viu que os álcoois e eles são muito polares. E pode fazer o dobro de ligações de hidrogênio do que as moléculas dos álcoois.
Então, se a gente for ver aí, quem tem ponto de fusão e ebulição mais alto é o ácido carboxílico, porque ele pode fazer o dobro de pontos de ligações de hidrogênio. E para romper essas ligações, precisa de mais energia. Se precisa de mais energia, precisa de uma temperatura mais alta, né? Então, eles apresentam ponto de ebulição e de fusão mais alto que o dos álcoois, consequentemente mais alto que os demais, né? Como a gente viu. Aqueles que possuem até 9 carbonos na cadeia são líquidos, ou com 10 ou mais carbonos são em gerais sólidos brancos, semelhantes à cera. Os ácidos mais simples, como o ácido metanóico e o ácido etanóico, são mais densos que a água. Os ácidos carboxílicos alifáticos, ou seja, que tem cadeia aberta, né? Que possuem de 1 a 4 carbonos na molécula, são solúveis em água. Os ácidos que possuem 5 carbonos é apenas parcialmente solúvel e os demais são praticamente insolúveis. Como vocês viram, né? Se aumenta a cadeia carbônica, né? Se aumenta o número de carbonos, vai aumentar a parte apolar da molécula. Se aumenta a parte apolar, vai ficar complicado para ele ser dissolvido em água, né? Porque a água, ela é polar. E semelhante dissolve semelhante. Certo? São compostos bastante reativos. Éster. As moléculas dos ésteres apresentam certa polaridade, porque como é o éster, vamos relembrar aqui, C dupla O, CO, e aqui tem uma cadeia carbônica, aqui tem outra. Certo? Tem uma certa polaridade, porque isso aqui é no meio da molécula, né? Não é no final igual o ácido carboxílico. Como as moléculas dos ésteres não fazem ligações de hidrogênio, não fazem ligações de hidrogênio, tá certo? Seus pontos de fusão e de ebulição são mais baixos que dos álcoois e dos ácidos carboxílicos, porque não faz ligações de hidrogênio. Os ésteres com massa molar baixa são líquidos. Conforme a massa molar aumenta, passam de líquidos, oleosos e viscosos a sólido. Conforme aumenta a cadeia carbônica, né, a gente já viu. Só os ésteres mais simples são menos densos que a água. Então, só os mais simples, né, com poucos carbonos, é que são menos densos que a água. Os outros já são mais densos. E eles são poucos reativos. E o último, os sais de ácido carboxílico, possuem uma extremidade altamente polar, como é os sais, né? Vamos relembrar aqui. Os sais de ácido carboxílico. E aqui um metal, né? Vou botar Me. Um metal. Possui extremidade altamente polar. Cada extremidade altamente polar tá aqui, ó. A gente até vê as cargas. Uma negativa, outra positiva. Tá aí, é uma ligação iônica aí, né? Formada pela atração eletrostática entre os cátions e os ânions. Aqui, ó. O ânion tá aqui, o cátion. E outra praticamente apolar, que seria a cadeia carbônica, né? Que vai ficar aqui, ó. Cadeia carbônicazinha. Então, a outra praticamente apolar, referente à cadeia carbônica. Então, possuem pontos de fusão e de ebulição muito elevados. Muito elevados por conta de quem? Por conta dessa parte aqui, né? Da parte altamente polar. Então, quanto mais polar, maior é o ponto de fusão e de ebulição de uma substância, tá certo? São sólidos cristalinos e não voláteis. São mais densos que a água. Os sais de ácido carboxílico de metais alcalinos e de amônio são solúveis em água, por conta da polaridade. Os de metais pesados são praticamente insolúveis, certo? Então tem isso aí também. Até aqui tranquilo. Dúvidas? Cadê vocês? Me abandonaram? De boa, deu pra entender. Não, tá de boa. Tá aí ainda, né?
Então vamos para as questões. Então, assim, na prova de vocês, eu vou cobrar esse assunto, né? As propriedades das substâncias, a identificação, falar sobre a questão dos hidrocarbonetos. Então, são esses conteúdos, são esses assuntos que eu quero que vocês fiquem afiados com relação a isso. E na prova de vocês, vou cobrar isso. Tranquilo, né? Eu acho que não ficou muito complicado, não. Então, trouxe aqui algumas questõezinhas, mas aí também tem as outras, né? Que a gente também já fez nas outras aulas, você também pode estudar por elas. As questões vão ser um pouco parecidas, né? O conteúdo é o mesmo. A compreensão das interações intermoleculares é importante para a racionalização das propriedades físico-químicas macroscópicas. Como a gente viu, né? Se a molécula é polar e tal, tudo isso vai interferir nas propriedades. Bem como para o entendimento dos processos de reconhecimento molecular que ocorrem nos sistemas biológicos. A tabela abaixo apresenta as temperaturas de ebulição para 3 líquidos à pressão atmosférica. Quais são os 3 líquidos? A acetona, aqui a fórmula química. A água, tá aqui a fórmula química. E o etanol, tá aqui a fórmula química. Olha os pontos de ebulição. Acetona, 56 graus Celsius. Água, 100 graus Celsius. Etanol, 78. Só olhando por aqui. Só olhando por aqui entre os 3. Acetona, água e etanol. Do ponto de vista de vocês, quem é que tem as ligações mais fortes desses 3? Quem tem as ligações intermoleculares mais fortes? Eu acho que a acetona e o etanol. Não, só uma dica, só Não, uma. acetona. Oi? É a água, não é não? É Água, não é não? a água, perfeito. Ah. Por que a água? Porque é o maior Depois, ponto de ebulição. Então, se precisa de mais energia, porque a ligação entre as moléculas são mais fortes. Entendido? de acordo E a com mais fraca? o que demora. Acetona. Acetona, perfeito. 56. Pronto. Acho que vocês já mataram a questão. Com relação aos dados apresentados na tabela, podemos afirmar que as interações intermoleculares presentes na acetona são mais fortes que aquelas presentes na água? Verdadeiro ou falso? Falso. Perfeito, falso. As interações intermoleculares presentes no etanol são mais fracas que aquelas presentes na acetona? Falso. Falso, é mais forte, né? Vamos voltar aqui só para a gente ver, ó. O etanol, 78, a acetona, 56. Etanol mais forte que a acetona, tá bom? Dos 3 líquidos, a acetona é o que apresenta ligações de hidrogênio mais fortes. A acetona faz ligações de hidrogênio mais fortes? Não. Não, Mais né? fraco. Exatamente. Praticamente às vezes nem faz, né? A gente viu lá que carbonila faz, mas é bem pouquinho. A magnitude das interações intermoleculares é a mesma para os 3 líquidos? É a mesma? Não. Falso. Não, Se fosse a mesma, todo mundo tinha o mesmo ponto de ebulição, né? Então a resposta qual é? As interações intermoleculares presentes no etanol são mais fracas que a presente na água. Tá certo? Por conta das fontes de hidrogênio, né? Show. Segunda questão. O sorbitol, uma substância cristalina branca, encontrada em algumas frutas, é usualmente utilizado como adoçante dietético. Então você já deve ter visto aí nos adoçantes, que se você tiver reparado aí no do que ele é feito, né? Tem dizendo que é o sorbitol. Sua forma estrutural é o que vocês identificam nessa forma estrutural do sorbitol? Que eu já vejo aí gritante, ó, um monte de coisa aí repetindo. O que é? o H. Exatamente, olha o tanto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem outro aqui embaixo, 6. Um monte de OH. O que esse monte de OH vai fazer? Sobre o sorbitol, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto, então tem que achar errado, né? Ele é solúvel em água? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então não é a resposta, né? Sua molécula é altamente polar?
Verdadeiro também. Verdadeiro. Ele apresenta 6 hidroxilos em sua estrutura? Verdadeiro também. Verdadeiro, COH, né? Ele Uhum. estabelece inúmeras ligações de hidrogênio com a água? Falso. Vocês acham que não? Esse monte de OH aqui, não dá para ligar com a... Verdadeiro. Sim, dá. Lembra como é as ligações de hidrogênio? É o oxigênio estabelecendo a interação com o hidrogênio. Essas são as ligações de hidrogênio, tá certo? Lembra que eu falei lá, né? Eu acho que eu não desenhei direitinho. Aí é mais ou menos assim, deixa eu botar aqui a água. Aí fica mais fácil para vocês identificarem. Pronto, tem 2 moléculas de água. Essa daqui e essa outra aqui, a da esquerda e a da direita. A ligação de hidrogênio é isso aqui, ó. O oxigênio, ele fica parcialmente, né? Vamos botar assim, né? Negativo. E o hidrogênio, ele fica positivo, porque o oxigênio rouba todos os elétrons para perto dele. E aí forma essas ligações aí que são fortes. Então pela B já dava para saber que a D também tá certa, por ela ser uma molécula polar e fazer essa interação. Exatamente, ela é uma molécula polar e faz essa interação de hidrogênio. Como é que vocês vão saber que faz interação de hidrogênio? Sempre que tiver o oxigênio, né? O oxigênio nesse formato aqui, né? Na ponta, né? Certo? Então, a gente já sabe que a resposta é a errada, né? A falsa. Seu nome é 6-hexanol. Se fosse 6-hexanol, a gente estava dizendo que tinha só um OH no carbono 6, né? Que nem tinha possibilidade disso acontecer, né? Então não é 6-hexanol. Como seria o nome dele, se a gente fosse fazer? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hex. Somente ligações simples. Aí eu tenho que identificar onde estão os OH. Tá no 1, tá no 2, tá no 3, tá no 4, tá no tudinho, né? Então tem que botar o número tudinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos ter que botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São quantos? 6. 6 é hex. E o final é ol. Nesses casos, quando tem mais de um, né? Nesse caso aqui, a gente coloca aqui geralmente um, ó. Hexano 1,2, 3, 4, 5, 6. Sol. Hexanol. Então, nesse caso, a resposta é o item E e o nome oficial é esse que a gente acabou de fazer. E a última questão de hoje, para a gente terminar a nossa aula. A imprensa denunciou a venda nos postos autorizados de gasolina adulterada, chamada também de batizada, com solventes de ponto de ebulição mais altos. Solventes de ponto de ebulição mais altos. Responsável pela formação de resíduos nocivos ao motor dos automóveis. A gasolina, ela é rica em hidrocarbonetos, de 7 a 9 átomos de carbono. Escolha a opção cujo material derivado do petróleo poderia estar sendo usado como adulterante. Então a gente vai identificar quem está sendo usado como adulterante de acordo com as informações aí. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, geralmente a adulteração da gasolina ela é feita com álcool, né? Geralmente ela é feita com álcool, com etanol, né? O etanol, o álcool anidro, o etanol. Então é isso daqui que coloca na gasolina. A legislação, ela permite que você coloque na gasolina, que os postos coloquem na gasolina uma certa porcentagem de álcool. Se eu não me engano agora, acho que deve ser uns 25%. Então eles podem botar até 25% de álcool na gasolina. Porém, não pode passar disso, porque se passar disso, ela vai estar imprópria, né? Imprópria para ser vendida como gasolina e pode gerar um efeito nos motores dos automóveis. Mas hoje em dia, a maioria dos automóveis são flex, então eles funcionam tanto a gasolina como a álcool, né? Porém, o álcool, o etanol, ele não gera, né, digamos assim, um rendimento igual da gasolina. O rendimento dele
é menor, né? Com relação à questão da energia produzida. Então, o rendimento ele é menor, tá bom? Então, por conta disso, rendimento menor, mais barato, colocam isso. E aí, como a gente leu aqui o texto, não é dele que a gente está falando. Geralmente é ele que é utilizado, mas não é dele que está falando, porque é um derivado do petróleo. O etanol, o álcool, é produzido do quê no Brasil? Quem é que sabe? Ele é derivado do quê? Hein? O álcool, o etanol. Hã? Não sei não. Não? Quem que Ele chuta aí? tem cabeça, vem na Tá. cabeça algum nome, mas não. Da cana-de-açúcar? Da cana-de-açúcar, do açúcar, né? Então, da cana-de-açúcar. Geralmente no Brasil ele é produzido da cana-de-açúcar. Então não tem nada a ver com petróleo. Por isso que a gente já vai aqui, ó. Eliminou essa daqui. Essa daqui é falsa, tá certo? Então já olhou isso aqui, etanol não é. Agora vamos ver quem é esse derivado do petróleo que tem ponto de ebulição mais alto, né? Vocês acham que é o gás natural? Que tem um Não. átomo de carbono? Não. O gás natural que tem um átomo de carbono não vai ter como você. Como é que vai botar um gás para ser adulterante dentro da gasolina líquida, né? É uma curiosidade minha, né? Como é que vai ser esse negócio? B. O gás de cozinha, que tem de 3 e 4 átomos de carbono. Tem ponto? Também não, né? Outra uma complicação aí. Há uma curiosidade sobre o gás de cozinha. Vocês já repararam que dentro do botijão ele está líquido? Que a pressão lá é tão grande que ele fica líquido dentro do botijão. E o botijão, por isso que ele é feito de metal, né? Para resistir a essa pressão enorme. E aí, quando ele sai, ele passa para o estado gasoso, né? Tá bom? C. Éter de petróleo, que são pentanos, de 5 átomos de carbono. Não. Por que não esse? Vamos lá. Porque tem menos átomos? Porque tem menos átomos de carbono. E como tem menos átomos de carbono, o ponto de fusão dele, de ebulição, que é o que está falando bem aqui assim, ó, ponto de ebulição mais alto, não vai ser mais alto, vai ser o quê? Mais baixo. Quanto maior a molécula, quanto maior a quantidade de carbonos, mais alto o ponto de ebulição. Então sobrou quem? Querosene. Então nesse caso aqui ela estava sendo batizada com querosene, que tem de 11 a 14 átomos de carbono. São undecanos e tetradecanos. Maria, é muito átomo. É um monte, né? É gigante. Pronto, pessoal. Agradeço a participação de todos. Não esqueçam de preencher a frequência. E se tiver alguma dúvida,